Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, como a Suzy já falou, eu sou a Michele, sou aqui da casa. Faz tempinho que eu não venho fazer palestra, mas é com muito amor que eu aceitei o convite dessa vez. E foi um convite muito especial, né? Porque vou contar para vocês como que eu cheguei aqui nessa palestra. Então, eu estava num estudo numa segunda, e aí eu lendo, eu falei, vou fazer uma palestra sobre esse tema quando a Suzy perguntasse se eu posso fazer. Mas parece que foi até sintonia. Passou 2 dias, ela mandou um WhatsApp. Ah, você pode fazer uma palestra? Posso. Ela falou, veja o tema. Eu falei, já tenho o tema. Eu vou falar sobre suicídio, né? Aí a Suzy, nossa, faz tempo que eu estou procurando alguém para falar disso. Eu falei, então você já achou. Então, todos que estão aqui hoje, encarnados e desencarnados, estão aqui escolhidos a dedo por Deus. Ninguém de nós que aqui se encontra não precisa ouvir essas palavras. Então, sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. E eu queria fazer um pedido especial, né? Como é um tema tanto delicado, eu gostaria de pedir que a gente ficasse bem atento aos nossos pensamentos durante a palestra, manter uma sintonia de amor, para que a gente tenha uma tranquilidade aí ao fazer as nossas reflexões, tá? Antes de eu começar a falar efetivamente, eu quero convidar uma pessoa muito especial que também faz parte do nosso grupo e está envolvido com trabalhos relacionados a esse tema. E aí eu pedi para ela vir aqui e falar um pouquinho, um depoimento, para a gente depois iniciar os nossos pensamentos. Então essa é a Kátia. Kátia, venha cá. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou a Kátia, eu vim trabalhar aqui também, sou professora, trabalho com adolescentes. E eu cheguei aqui no NAI no ano de 2013 e no momento em que eu estava muito mal, sem chão, e foi numa delegacia de homicídio, onde a escrivã me deu o endereço e o nome do NAI. E eu vim para cá e foi onde eu consegui forças para me levantar e para continuar a caminhar. Nesse ano de 2013, minha filha, com 20 anos, está vendo design na Federal. Ela passou na Federal, assim, a primeira vez que ela fez, estudava muito, sempre tudo que ela fazia era com muito esforço e com muita dedicação. E ela, com 20 anos, ela se suicidou. E eu queria falar para vocês que o suicídio, ele não é algo que acontece assim do nada, de repente a pessoa resolve se suicidar. Ela é construída. A minha filha, ela tinha um transtorno de personalidade que se chama borderline. Mas esse transtorno, ela não nasceu com ele. A maioria dos transtornos, a gente vai cultivando, a gente vai alimentando e as coisas vão cada vez mais levando, arrastando a pessoa para o fundo. Conversando com alguns professores de faculdade e psicólogos, todos eles falam que, pelo menos em Curitiba, pelo menos 2 estudantes se suicidam de faculdade. E você vai ver a nota deles, são sempre os melhores, são sempre os que tiram notas boas, os alunos mais dedicados. E assim, os pais ficam sem chão porque a gente nunca espera. Mas onde que isso começa? Começa lá com 11 anos, quando eles estão entrando na adolescência e que eles começam a despertar o seu espírito, né?
que já vem de outras vidas, e começa a entrar em choque com tudo o que ele vê aqui. Eu acredito que os nossos filhos, eles são espíritos mais evoluídos que nós, e eles têm uma sensibilidade muito maior do que a gente tem. E isso faz com que eles sofram, porque nós apresentamos para ele o mundo material e esquecemos do mundo espiritual. E inconscientemente eles sofrem com isso porque eles querem muitas coisas materiais, mas isso faz mal para eles, porque eles lá no fundinho, sem eles perceberem, não é realmente isso que eles querem, mas eles não conseguem entender o que é. E a minha filha começou a ter algumas reações que não eram muito normais, mas que para adolescente é normal. Só que assim, a linha é tão tênue entre o adolescente rebelde, as coisas normais de adolescente, e o adolescente doente, que você não sabe, se você não é psicólogo, se você não é da área, você realmente não consegue às vezes perceber. E a minha filha, ela escondia muitas coisas de mim, eu não conseguia perceber o que estava acontecendo exatamente, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. E eu vejo hoje nos meus alunos de 11 anos a história se repetir. E esse ano eu formei um grupo de apoio na escola para tentar ajudá-los a enxergar, porque eles não conseguem contar seu sofrimento, a sua dor para os pais. Eles têm medo, eles têm vergonha, porque o que o pai vai achar, o pai vai brigar, e geralmente os pais não entendem. Os pais não conseguem entender tanta sensibilidade, que às vezes parece absurda, parece anormal. Então, a maioria deles, quando vai falar alguma coisa, né, que está com essa dor, que tem vontade de se matar por causa disso, por causa daquilo, o pai diz: você quer se matar por causa disso, por causa dessa besteira? Eu, na minha fase, nossa, eu sofri muito mais que você, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu tô aqui, você é fraco, você As pessoas menosprezam a dor que eles sentem. Não é fraqueza, não é para chamar atenção, ou melhor, é para chamar atenção, mas eles também têm vergonha, porque muitos deles não têm queixa do pai, não têm queixa da mãe, não têm queixa da vida, e mesmo assim se sente vazio, se sente dolorido. É uma dor que eles não conseguem localizar, porque quando você tem uma dor física, seu estômago dói, você sente ele doer, você vai no médico, o médico vai lá, faz um exame e diz: seu problema é esse. Mas quando é na cabeça, quando é na alma, aonde que dói? É uma dor diferente. Então muitos adolescentes acabam se cortando, que é uma forma de você localizar a dor. Aonde que está a minha dor? Por que eu sinto essa dor? E eles acabam se cortando para aliviar essa dor e para também conseguir localizar essa dor, que eles também não sabem onde está direito. E esse vazio, essa dor que eles sentem, vai fazendo com que a mente deles adoeça e eles começam a ter pensamentos repetitivos e vão alimentando essa dor, esses pensamentos, até se colocarem como vítimas. E eles não percebem que não é ele, que é a doença que está falando. E isso eu sei por mim, que quando eu perdi minha filha e comecei a vir aqui e comecei a trabalhar logo em seguida, porque eu percebi que se eu não voltasse a trabalhar logo, eu não ia conseguir mais trabalhar, porque a dor é muito grande. E envolvida lá na escola com outros adolescentes, com outras crianças, que eles possuem
mente, então a gente nem consegue lembrar da gente. E assim, eu entrei numa depressão, mas mesmo em depressão eu não conseguia perceber que eu estava deprimida. Eu ia trabalhar, eu fazia as coisas que eu tinha que fazer, eu vinha aqui no centro, e às vezes de tarde eu dava aula de manhã e à noite, à tarde eu deitava para descansar. E eu sentia um cansaço tão grande, e às vezes eu ficava a tarde inteira deitada, mas para mim era só cansaço. Era um cansaço grande, eu estava fazendo muitas coisas, e eu me sentia muitas vezes muito exausta, e chorava também bastante, mas para mim eu estava sendo forte. Aí começou a sair um problema de pele, uma dermatite na minha pele, e ela começou a agravar bastante. Eu procurei dermatologista, e ela tentou tratar, mas não resolvia, e daí ela me passou para um médico da família, que me passou um remédio, antidepressivo, que ele disse que ia me ajudar. Eu achei que eu não precisava, mas como ele receitou, eu disse, vou tentar. E depois que eu comecei a tomar o remédio, eu percebi que eu estava realmente com depressão. Alguns sintomas foram aquele cansaço, não era meu. Eu fui me deixando enganar pela depressão e achar que aquilo era normal, mas não era. E os nossos adolescentes também, eles vão deixando a mente deles doente, irem dizendo algumas coisas para eles que eles vão acreditando e achando que é verdade. E daí, com medo de falar, com medo de conversar, eles acabam se isolando. E você não percebe porque minha filha tinha horas que ela estava tão alegre, que ela estava tão feliz, outras horas ela estava mais tristinha ou com raiva, e às vezes você pensava, nossa, mas ela é muito egoísta, ela é muito mimada, ela é muito infantil, e outras horas ela era tão inteligente, tão cabeça, e ela não me dizia nada. Quando ela percebeu que ela estava muito doente, eu achava que ela não estava bem, mas eu não sabia o que estava errado e eu não conseguia perceber. Tentei levar ela algumas vezes no psicólogo, mas eles não conseguiam perceber também, porque ela mentia muito bem. E por mentir e por aprender a mostrar que estava bem, aprender a fingir para os outros que estava bem, ela foi ficando cada vez mais doente. Até que chegou um momento que ela não suportava mais e ela pediu ajuda. Pediu um psicólogo. E ela dizia para mim que ela precisava de muito. Com 18 anos, ela planeja desde os 11 até os 18, alimentando uma doença, se alimentando. E ela dizia para mim que ela precisava de um psicólogo porque ela fazia muito mal para ela. E eu conversava com a minha mãe e dizia, que mal que a Camila pode fazer para ela? Eu não consigo entender. A menina está aqui, ela está bem, ela ri, ela brinca, ela adora música, ela canta, às vezes ela está de mau humor, às vezes ela se isola, mas... E eu não conseguia ver. E às vezes a gente não vê. E ela fingia muito bem. E ela se machucava. Ela se cortava, ela ficava às vezes muito tempo sem comer, e muitas outras coisas que eu nem imaginava. Mas daí ela já estava tão doente que ela não conseguia mais, e eu percebi que ela estava piorando, e mudei ela, tirei ela do psicólogo, levei ela numa terapeuta. E assim você leva nos psicólogos, você leva no
psiquiatra, mas eles não falam nada para você, e você não sabe o que está acontecendo, e você não sabe como agir, como ajudar. E isso é horrível, porque você vive morrendo de medo que alguma coisa vai acontecer e você não sabe o que. E a terapeuta me falou que ela não sabia como que Camila ainda não tinha se matado, porque ela estava muito mal. E que ela podia cometer um ato de bobeira assim em qualquer momento. E mesmo tentando cuidar, mesmo tentando ajudá-la, eu não consegui. A maioria das crises que dá, elas duram no máximo 3 minutos. E nesses 3 minutos, a pessoa sente uma angústia tão grande, um desespero tão grande, que para ela aquilo nunca vai acabar. Nunca. Mas ele passa, e se ela tiver alguém para conversar, para estar ali do lado dela, dando apoio, ela vai conseguir passar esses 3 minutos. Mas se ela estiver sozinha, ela não vai conseguir. E ela vai fazer uma besteira. Então é importante que a gente olhe com mais atenção para as pessoas, não só para os filhos, mas para as pessoas que precisam de atenção, que precisam de olhar olho no olho. Quando a pessoa está meio triste, quando a pessoa está meio chateada, você está com pressa porque tem que fazer mil outras coisas. É importante. E assim eu consegui um pouco de paz, trazer a minha dor que estava aqui, estabilizar ela aqui, porque a dor nunca vai passar, ela sempre vai estar aqui. Eu sempre vou chorar, sempre vou lembrar, mas é uma coisa que me dá assim ânimo e vontade de viver, é poder ajudar esses outros adolescentes. É uma maneira que eu encontrei de ajudar minha filha. Cada um deles que eu ajudo é como se eu estivesse ajudando ela. E isso me faz bem, me faz. E eu só consegui isso por causa do Mai. E não é um trabalho meu, porque eu sou tão fraca e tão egoísta quanto qualquer um de nós aqui. Mas a minha filha me disse uma vez uma coisa que na época que ela me disse, ela estava naqueles uns dias que ela estava muito triste, muito deprimida. E ela me falou, eu disse, filha, por que você está assim? Ai, porque as pessoas, elas não fazem nada por ninguém. Tudo que elas fazem é por elas mesmas. Aí aquilo me passou, eu disse, meu Deus, mas como que ela fala isso se ela é a mais egoísta que tem aqui, é ela, porque ela só pensa nela, ela só vê as coisas pra ela. E depois que ela morreu, essa frase vem pra mim, sempre que ela falou. E eu tô fazendo isso, não é pelos adolescentes, né? É por mim. É pra acalmar a minha dor, para que eu consiga fazer essa dor parar um pouquinho. Então, isso é uma coisa assim importante, né? No Evangelho está escrito, né? Fora da caridade não há salvação. Eu acho que fora da caridade não há paz também, porque para mim acalmar essa minha dor é só assim, tentando ajudar, tentando estar lá com eles. E isso tudo eu devo ao Mai, porque senão eu poderia estar lá em casa, chorando, maldizendo a Deus. Mas eu acredito que Deus, eu sempre acreditei em Deus, e sempre confiei nele. Mas no dia que a minha filha morreu, eu fiquei em choque, eu não consegui entender. Para mim parecia que Deus tinha me abandonado. E eu pensei, eu não sei rezar, porque eu rezava tanto para Deus.
pedi para Nossa Senhora proteger e ficar no quarto da minha filha, porque eu tinha medo que ela, durante a noite, ela se matasse ou eu encontrasse ela morta. Eu ia para a porta do quarto dela e ficava rezando, pedindo para Nossa Senhora estar lá dentro do quarto dela. E eu achei que eu não sabia rezar. Mas depois aqui eu aprendi que Deus, Ele é tão amoroso. Eu sou mãe dela aqui na terra, mas Deus é pai dela. E se Ele colocou ela aqui, é porque Ele achou que eu seria o melhor para ela, que eu seria a melhor mãe que ela poderia ser. Mesmo com todas as minhas falhas, mesmo com todos os erros, mesmo com tudo que eu deixei de fazer, que eu não consegui perceber, era o que ela precisava. E eu acredito nisso, que existe um Deus, e Ele é todo amor e toda bondade. A minha filha está tendo todo o amparo, toda ajuda que ela precisa. E que as minhas orações não foram em vão, mas foram importantes para que ela pudesse fazer uma passagem não tão desesperada. E eu não podia também culpar ninguém pela morte da minha filha, nem a Deus, que Deus nos deu o livre-arbítrio e ela usou dela. Então, apesar do sofrimento, eu tenho que respeitá-la e confiar, né, na bondade de Deus. Acho que é. Quem vê essa moça transitando aqui no night, sorrindo para todo mundo, abraçando todo mundo, a gente sabe disso, né? E a vinda dela também não foi acaso, né? Eu fui intuída a convidá-la e eu acho que é bem importante esse relato para a gente se aproximar, né? Porque nem todos, às vezes, têm essa experiência próxima. Então, quando é algo muito longe da gente, a gente, às vezes, não tem tanta noção do que realmente é. E aí, ouvindo um relato ao vivo, nos ajuda a entender a gravidade, né, disso tudo e a importância da gente estar aqui conversando sobre esse tema. Então, para a gente começar, eu queria que vocês dessem uma olhadinha ali e me falassem o que vocês, olhando ali, o que vocês pensam. Ela sobreviver. Uma planta para que viva. Pegar ela. Chegar, Precisa de ajuda. uma planta que precisa de ajuda. O que mais? Gente, fiquem bem à vontade, a gente está entre amigos, tá? Eu gosto de interagir com as pessoas, eu não sou uma palestrante nata, eu fico todo momento questionando vocês e interagindo. Então, sinta-se em casa. Pode perguntar, se tiver dúvidas, não temos formalidades aqui. O que mais? Que a gente... Olhando. Que uma foi cuidada, a outra não, né? Uma foi cuidada, a outra não. O que mais? Vamos lá, vamos deixar aí, ó, a imaginação fluir. Vida. Então é a vida mesmo que eu queria chegar. Apesar do tema ser suicídio, a gente vai falar muito mais de vida do que de morte. Até porque um suicídio não é acabar com a vida, né? A vida é eterna. A partir do momento que Deus nos criou, estamos aí regidos à lei da eternidade. A morte do corpo material, ele é apenas a perda desse corpinho, né? Mas a pessoa em si, o seu eu, continua com a morte. Então, o momento da morte é apenas uma passagem para a vida verdadeira, né? Porque nós estamos... a nossa vida real não é esta aqui.
essa daqui é como se a gente tivesse ido viajar para o exterior. Sabe, uma viagem longa, mas a gente volta para casa, né? E a gente volta para casa e aí se prepara para uma outra viagem. Fazemos uma mala, fazemos planos, compramos passagem, né? E aí essa é a reencarnação. Então, a morte nada mais é do que uma passagem. E a gente não vai deixar os nossos problemas com o nosso corpo, porque os nossos problemas são do nosso espírito. Esse corpo, ele é só um instrumento que está em condição de vida enquanto o nosso espírito está alimentando ele. Quando a gente morre, não tem mais essa relação, ele não nem se mexer, ele se mexe. Então, todas as dores, né, todos os sentimentos de amor, todos os problemas é do espírito. Então, é mera ilusão nossa, às vezes por desconhecimento, por não acreditar em vida após a morte, de que a gente vai morrer e vai acabar com os nossos problemas. Muito pelo contrário, a gente vai continuar com o problema e vai adquirir mais um, né? Porque a morte depois a gente vai ver aqui, tem uma questão do livro dos Espíritos que vai nos dizer, eu até vou passar, se nós podemos tirar a nossa vida. Aqui. 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Olha a resposta do livro dos Espíritos. Só a Deus assiste este direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, toda transgressão a alguma lei divina, lei ou natural, que é a mesma coisa, a gente vai ter que arcar com as consequências disso, né? E como a Kátia falou, nós temos o livre-arbítrio, por isso que existe as pessoas que cometem suicídio e tem a permissão de Deus, porque na verdade nós temos o direito de fazer escolhas, né? E o suicídio é uma escolha como todos os erros que cometemos, né? Isso é uma das minhas intenções, da gente trazer um olhar sem tanto preconceito frente à pessoa que tem a própria ideação ou quem cometeu o suicídio, porque nós só erramos de jeito diferente, né? É claro que cada erro tem a sua gravidade, cada consequência ela vai ser conforme a intenção daquela pessoa, né? Então, até assim, quando eu fui trazer, eu pensei, será que eu levo alguns exemplos do que acontece com o espírito depois da morte, né? E eu cheguei à conclusão que não era esse o nosso objetivo, né? Porque isso é muito subjetivo, é muito particular, ele é muito individual para cada caso, não existe uma regra. O que vai acontecer depois desse ato vai variar, né? E quem tiver um pouco de curiosidade, quiser saber um pouquinho mais, a gente tem muitos livros espíritas, com bastante relato, livros confiáveis, né, que vale a pena quem tem interesse em saber, porque daí a cada caso vai contar como foi naquela situação, o que aconteceu. Então, o nosso principal objetivo aqui é pensar no tema e pensar na vida, né? Como que a gente pode ajudar as pessoas e evitar que isso venha acontecer com um bem mais precioso que nós temos, que é a nossa própria vida e do outro. E aí, eu pensei bastante na questão assim, a Kátia também falou. A Kátia falou quase a palestra inteira no relato dela. Mas ela também falou que talvez a gente não tenha uma preocupação quando não está dentro da nossa casa ou perto de alguém que a gente conheça, né? Quando é com o outro, parece que
é algo tão distante, vai acontecer só na casa do vizinho, na minha não. E eu vou trazer uma reflexão um pouquinho maior, que as vidas são responsabilidade de todos nós, né? Nós somos uma sociedade e nós temos que se preocupar com isso. Vocês acham que está aumentando aí o suicídio? O que vocês estão achando, em geral? Muito? O que será que está acontecendo? Alguém tem um palpite? Competição, né, da vida moderna, né? Vamos chegar lá, Cris. Vamos chegar lá. Alguém tem mais algum palpite? Acho que até a própria tecnologia, né? Coisas mais inovadas. Pois é, então vamos à próxima. Talvez o desamor, né? Olha lá. E olhando aqui, o que vem na cabeça? Tem alguma coisa a ver com a gente? Tudo, né? Então, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo com a nossa sociedade, né, que esses números estão aumentando, a gente precisa entender isso aqui. Isso daqui é um exemplo de uma crise. Nós vivemos uma crise na sociedade, que é da pós-modernidade, né, e eu vou chamar de crise da modernidade aqui. E essa crise, ela tem uma característica. Então, é a falta de identidade generalizada e a imagem sempre é melhor, mais viva e importante que o real. E aí entra a tecnologia, né? Hoje nós estamos mergulhados aí na mídia em geral, em celular, internet, e estamos com dificuldade de lidar com isso. Nós estamos no meio da crise e toda crise gera uma instabilidade, né? E nós ainda desconstruímos o modelo que tínhamos anterior. Que modelo é esse que nós tínhamos anterior? Família. Tinha uma família com uma estrutura diferente. O que mais? Diálogo, né? Tinha um diálogo diferenciado. Hoje elas não se falam mais. Não né? conversam, né? O que mais que nós tínhamos? Menos cobrança nas pessoas. Menos cobrança, Menos consumo. menos consumo. Então, isso há pouco tempo atrás, né? As pessoas mais velhas conseguem trazer história dos seus próprios familiares, de como era antes. E nós estamos no meio da crise, houve toda essa transformação, a tecnologia chegou com tudo, a gente começou a usar ela sem muita capacidade, vamos assim pensar, e o modelo novo de sociedade ainda não se estabilizou, né? E aí vem essa falta de identidade, porque a gente perdeu o referencial, mas não estabeleceu o novo. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, ele vai chegar, né? E aí a gente vai juntar isso com as teorias do espiritismo, que fala do nosso momento de transição, que a gente vai passar para o mundo de regeneração, que é esse novo modelo de sociedade que a gente acredita que vai chegar, a gente vai chegar a conviver, né? Que é um mundo onde predomina o bem, né? Parece até um oposto do que a gente vive hoje, e às vezes parece muito longe pela crise que a gente está, né? Por esse momento de turbulência mesmo. E o que justifica tudo isso? O materialismo, gente. Foi ele que impulsionou toda essa mudança, né? Porque ele chegou com tudo, e nós compramos essa ideia, né? Eu falo até por mim, eu vivo constantemente refletindo, eu tenho a impressão que eu vivo remando contra a maré. Eu quero ir para um lado, mas o mundo me leva para outro. E aí quando eu estou aqui, eu volto para cá. Daqui a pouco eu estou lá de novo, né? Esse é o mundo do capitalismo que a gente está vivendo. E o capitalismo é totalmente contrário a todas as ideias que nós queremos numa sociedade. Peraí que eu vou... Então, o que
são alguns exemplos que aconteceram na nossa sociedade. A saída da mulher do lar. Por que as mulheres saíram? Tem algumas aí que defendem a igualdade, né? Mas tem uma coisa muito maior por trás. A mulher saiu para ganhar dinheiro. Esse é o capitalismo, porque só o homem não dava conta de tudo. E pode ser a mulher, o marido, os filhos, não vai dar conta nunca, porque é um mundo que vai nos consumindo. O aumento crescente do número de divórcios, e aí a gente vai se deparar com as mudanças de família. E eu vou dizer para vocês, isso faz parte dessa crise, mas nós espíritas acreditamos que a família, o núcleo de família, ele vai ser fortalecido e vai voltar aos modelos padrões aí no sentido de apoio familiar, suporte, né? Hoje nós temos famílias extremamente desorganizadas e não conseguem dar um suporte aos seus, né? Isso é o diferencial do passado. Os problemas que tínhamos, a própria família conseguia gerir aqueles problemas, né? Hoje não. Eu sou profissional da saúde, lido com isso diariamente, né? E essa semana teve um pedido do Conselho Tutelar para fazer um contato com a família, e aí eu chamei a família e eu perguntei, o senhor sabe de onde que veio a denúncia? Ele foi eu mesmo. Ah, o senhor acionou o conselho? Sim, porque eu não estou dando conta dela. Eu falei, infelizmente, o que é seu ninguém vai fazer, não é o conselho, não é psicólogo, não é médico, né? O que é o papel da família, se não for feito, ninguém consegue suprir, né? A gente supre em outros papéis, mas aquele vai sempre existir a falta. Então essa família vai se reconstruir de novo e vai, graças a Deus, conseguir dar esse suporte aí. E isso é consequência dessa tecnologia que a gente esquece de conversar, né? A Kátia frisou muito a importância desse contato diário. E quem que faz contato diário um com o outro? É a família, né? Não tem psicólogo que vê o paciente todo dia. É dentro do lar que as coisas acontecem, é dentro do lar que a gente tem que ficar atento. O desaparecimento de rede comunitária de apoio à educação das crianças, que também tem a ver com a família, né? A mulher saiu, ninguém assumiu, a avó também trabalha, e aí a escola não tem essa responsabilidade de educar, e aí a gente vai resgatar isso também. Isso é nossa responsabilidade, nós estamos abrindo mão, mas nós vamos perceber socialmente que a gente tem que buscar isso de volta. A recessão econômica, o aumento da jornada de trabalho e o papel da mídia na vida das famílias cada vez mais presente. Antigamente, mídia era televisão, né? Hoje é muitas coisas, é muita informação. Às vezes eu tenho uma pira, eu falo, vou deixar esse WhatsApp, porque eu não aguento. Às vezes eu olho, tem 300 mensagens, eu não vou ler nunca, né? Aí eu vou sair desse Facebook, que só vejo tragédia, às vezes eu tenho uma pira assim. E assim, a gente precisa estar nesse mundo, nessa crise, e refletindo, né? Porque se nós estamos encarnados nesse momento, também não é acaso. Tudo é planejamento, né? Talvez sejam nós os escolhidos para fazer essa transformação na sociedade, né? Talvez esse foi o nosso compromisso lá antes de nascer. Não, nós vamos nascer para melhorar, nós vamos fazer tudo diferente, e talvez chegue aqui e a gente não está dando conta. Mas, por outro lado, isso também é uma coisa que eu queria frisar, né? Às vezes a gente vê muita tragédia, muita coisa negativa, né? Essa crise é de todos os lados, e aí você quer fugir daqui, aparece a crise ali, e daí a gente fica meio perdido nesse meio. E junto com toda essa situação de crise, tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita coisa
coisa que está impulsionando a nossa sociedade para mudar. Mas ela ainda não está aparecendo, porque a gente está lá enraizado no capitalismo, né? E a mídia só produz o que dá de retorno financeiro. Então eles colocam as tragédias, que é o que dá ibope lá para as pessoas. Então o dia que a gente conseguir mudar, também vai mudar essas notícias. E a consequência de tudo isso, dessa crise, é o excesso dos bens de consumo, que a colega falou, sujeito eternamente insatisfeito e frustrado com a realidade. Eu falo por mim mesma, eu vivo me questionando, mas não estou feliz, tem alguma coisa faltando, né? Por mais que pareça tudo certo, existe algo lá dentro que está cutucando mesmo. E às vezes eu falo, meu Deus, será que eu tinha que estar aqui mesmo? Eu quero ir embora desse mundo. Às vezes dá vontade de partir para ver se a gente vai... Porque esse mundo às vezes parece que nos sufoca, né? Estou falando de mim. Mas nesse momento eu lembro, aí entra a fé. Não, tem algo que vai vir de melhor, tem algo bom que me espera, só basta eu aguentar esse momento, né? E isso é o que tem que acontecer com as pessoas que têm a ideia de morrer, né? Como a Kátia falou, 3 minutinhos. Os atos acontecem na impulsividade, né? Aquele momento. E quando a gente avalia um paciente de risco, a impulsividade é a primeira coisa que se avalia, o grau de impulsividade. Quanto mais impulsiva, mais risco aquela pessoa tem de cometer o ato, né? Então, assim, acreditar, ter esperança no futuro melhor, acreditar que tudo passa, nada é eterno, gente. Todo momento difícil vai vir, mas vai acabar. A gente ter essa fé, ter essa crença, vai nos ajudar e muito. Ser para essa realidade atual significa, hoje em dia, ser incapaz de parar e ainda mesmo ficar parado. A gente nunca tem tempo para nada, né? Com certeza que os ideais modernos nos guiarão até uma boa sociedade, que é um impasse que nós temos. Ainda a gente desacredita que vai acontecer algo melhor. E aí eu trouxe essa imagem aqui, que é bem conhecida por aí, mas ela nos ajuda a entender. A mesma situação e atitudes diferentes, né? É o que acontece com as pessoas. Todos nós somos únicos, regidos nos mesmos direitos, somos expostos às mesmas capacidades de desenvolvimento e estamos cada um no estágio e a gente pode pensar nesse processo aí, a gente vai chegar na perfeição, mas a gente ainda está no estágio de imperfeitos. E o que faz a gente agir diferente? O que vocês acham? Atitudes? Boa pergunta, né? Boa pergunta, né? Quando você se posiciona, você é a individualidade de cada um, né? Nunca vamos agir igual porque somos únicos. Cada um é um e tem um jeito de encarar a situação. Eu vou passar para cá. Tem estudos do perfil psicológico que está dizendo que 51% das variações do ambiente não compartilhado, que é do ser, eles vão chegar na reencarnação, a ciência vai chegar, que constitui o sujeito, tá? E 49% desse perfil, ele depende dos fatores genéticos, do ambiente e das vivências. Então, esses 51% é o quê? É o espírito, a individualidade dele, que vai trazer toda essa carga de experiência do passado para esta vida. E esses fatores genéticos, o ambiente, tudo na nossa vida não é acaso, gente. Ninguém
nasce filho de fulano com ciclano, porque era o que estava na fila. Não existe fila no plano espiritual. Existe planejamento, existe afinidade, existe lei, atração energética. Então, tudo é escolhido a dedo. A nossa condição financeira, a nossa condição biológica, as predisposições genéticas e tudo mais está envolvido com o nosso histórico, com a nossa vida. Nada aqui nessa encarnação é acaso, né? E nem o desejo de morrer. Também faz parte daquele ser. Mas ninguém reencarna para morrer. Todo mundo reencarna para morrer, não, para se suicidar. Morrer é o certo. Todo mundo reencarna para morrer, né? Todo mundo tem um prazo a cumprir que também é individual. Alguns é horas de vida, anos de vida, décadas. Vamos chegar nos séculos aí que está próximo, né? Então, assim, é de cada um e a gente não pode desconsiderar isso. E assim, a pessoa, vamos chegar lá, a pessoa que tem o perfil psicológico que se identifica com isso. Ela é uma pessoa como qualquer outra. Ela não é mais, ela não é menos. Ela é um ser que tem aquela dificuldade nessa encarnação. O outro tem a outra dificuldade, mas todos temos dificuldade, senão não estávamos encarnados. Estávamos lá no plano espiritual. A gente vem aqui para se superar. Quando a gente tem alguém que conhecemos que tem a ideação suicida é a vontade de morrer, nós deveríamos ser um pouquinho diferente uns com os outros, né? Porque para a gente conseguir identificar que o outro está tendo esse movimento, a gente precisa escutar. E alguém lá atrás já falou que a gente não está nem se conversando, né? Então, como que a gente vai conseguir escutar se a gente não conversa? Então, a primeira etapa para a gente conseguir ajudar um ao outro é começar a se conversar mais, mas assim, aquele exercício de ouvir. Porque a gente tem, às vezes, para falar dos problemas, o meu problema é maior que o teu e parece uma competição. Já estamos acostumados a competir até na tragédia. O meu é pior, você tem isso, mas eu tenho aquilo que é mais, né? Então a gente tem que ter aquele momento, não, esse momento é o outro que vai falar, eu vou escutar, né? O fato da pessoa estar falando, a gente estar ouvindo, a gente vai identificar que ele está precisando de um apoio maior naquele momento, né? E o apoio da escuta, às vezes a gente não escuta porque a gente tem medo do que vai ouvir, né? Às vezes a gente já sente, nossa, acho que a pessoa não está bem, mas eu não vou ouvir porque eu não sei o que eu vou fazer, né? Isso é um egoísmo. A gente não está aqui para resolver só os nossos problemas. Pura ilusão quem acha, né? Isso é do modelo lá do capitalismo. A gente só vai ser feliz quando a gente conseguir ajudar o todo. Enquanto tiver um entre nós com dificuldade, a felicidade plena não vai existir no nosso grupo, né? A gente precisa se preocupar assim, com aquele que está lá na rua, morando na rua, e não só aquele mundinho que a gente criou, né? É só olhar nossas casas, é tudo fechado, a gente só quer saber daquele... E olhe lá ainda, né? Então, a gente precisa se olhar. E eu coloquei essa imagem aqui para falar que Deus, Ele nos olha como a gente olha as crianças, né? Com ternura, independente das nossas falhas. Deus está sempre à nossa disposição. É nós que, às vezes, perdemos a sintonia, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. E aí eu coloquei aqui que desistir da vida é uma estratégia, é uma fuga dos problemas, não querer enfrentá-los e uma pura ilusão, porque o problema continua, seja ele qual for.
Daí eu coloquei aqui que tudo passa, né? Que a vida é a eternidade. E eu vou passar aqui para a gente falar um pouquinho dos recursos. Quando a gente tem alguém próximo que tem as dificuldades, eu tenho que pular por causa do nosso tempo, tá, gente? Então, assim, a gente tem muitos recursos da medicina hoje, gente. Eu vou falar, eu trabalho com isso diariamente. O que a dificuldade é a pessoa chegar aos tratamentos, né? Como a Kátia falou, não é uma doença física, as pessoas não veem, então a gente não sente a necessidade de levá-lo ao tratamento. Então tem muita coisa que dá certo, podem acreditar, podem recorrer aos recursos aí que a gente tem, e a gente deve recorrer, né? Então, a porta de entrada aí é a unidade de saúde, pronto atendimento, para o sistema aí de saúde em geral. A gente tem, às vezes, profissionais um pouco despreparados, né? Então, às vezes, procurar um centro que trabalha diretamente com isso é um pouco mais efetivo, que você corta um pouco o caminho, você vai chegar lá de qualquer jeito. Então, acreditem, dá certo. Mas a gente precisa chegar aos serviços médicos. E assim, a gente precisa tentar chegar o mais cedo possível. Porque a gente percebe que as pessoas só chegam na crise, né? Como a Kátia falou, tem um monte de sinais antes, né? Quando dá os primeiros sinais, a gente já tem que buscar ajuda. Tudo que a gente chega no início, a efetividade é muito maior, né? Então, ficar atento a isso, não é à toa que agora tem o Setembro Amarelo, que é pra gente realmente despertar o olhar para isso, que é para conseguirmos ajudar uns aos outros. E aí eu coloquei aqui os recursos que o Espiritismo oferece. Então, o primeiro dele, que é infalível para qualquer situação difícil de sofrimento, que é a oração. Não podemos lançar mão desse recurso maravilhoso. Quando a gente ora, a gente muda de sintonia, a gente se abre à espiritualidade equilibrada, a gente fica próximo dos nossos espíritos protetores, somos intuídos a o que melhor fazer, mas a gente tende na dificuldade, a ter dificuldade de orar, né? A gente esquece. Então, assim, não vamos esquecer desse recurso infalível. A gente pode orar em qualquer lugar, de qualquer forma, desde que seja de coração, não precisa ser orações ditadas. A nossa conversa mais íntima com Deus é o mais válido que existe. Mas Deus está à nossa disposição, mas nós precisamos acionar, né? E é através da oração que a gente faz essa ligação. O passe e o tratamento espiritual. O passe já é um tratamento espiritual, por isso que eu coloquei, né? Por exemplo, a nossa casa hoje é um dia de tratamento de saúde. E caberia uma pessoa que está nessas condições fazer um tratamento aqui. O Evangelho no lar, que é um momento de oração, é um momento de trazer Jesus para a nossa casa, né? De reunir a família. Quando a família não quer, pode ser uma pessoa só. Tem um roteirinho de como fazer o Evangelho. Quem tiver interesse, procura algum trabalhador da casa que a gente orienta. Então, é muito importante o Evangelho no lar. É o que traz equilíbrio para a nossa família espiritual, né? A educação dos pensamentos, eu posso dizer que é aqui que começa tudo e termina tudo, né? Então, assim, a ideia, ela nasce uma pequena ideia. E aí a gente alimenta. Então, a gente tem que ser vigilante do nosso próprio pensamento. Se a gente conseguir isso, a gente vai avançar muito, né? Então, assim, veio aquela ideia, ai, nossa, parece que eu não faço muito sentido aqui nesse mundo, acho que se eu morresse seria melhor. Pronto, é um sinal de alerta, né? Esse é o tipo de ideia que a gente não deve alimentar. Quando ela vier de novo, você já deixa um livrinho lá do lado, ó, quando eu pensar isso, eu vou ler isso. Né, com uma leitura, sei lá, qualquer leitura edificante vai ajudar. Mas aí, quando eu penso isso e eu começo a alimentar, aquilo vai crescendo, né? Eu falo, nossa, e se eu morresse? Acho que seria bom.
Daí eu começo a pensar, como que eu vou morrer? Como que eu vou tirar a minha vida, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daí já faz uma procura na internet e assim aquilo vai crescendo, né? E aí a gente não pode negar que ninguém está só, né? Todos os nossos pensamentos, eles são totalmente expostos ao plano espiritual. E a partir do momento que a gente começa a fazer essas ideias com frequências, a gente ganha adeptos dela que vão nos incentivar a fazer muitas vezes o ato, que são os obsessores. Então, na estrutura do pensamento a gente vai conseguir ter bastante resultado. O atendimento fraterno que temos aqui na casa, que é um momento de conversa, de troca, de escuta, né? Às vezes, se está tão difícil lá fora, a gente tem aqui, é só chegar um pouquinho antes, falar que quer passar no atendimento fraterno. O trabalho voluntário, gente, seja aqui, seja em outro lugar. Também é exercício infalível. Quando a gente não está bem, a gente precisa ajudar os outros. Porque a Kátia falou, eu estou ajudando a mim, né? A gente acha que está ajudando o outro, mas não, está ajudando a gente mesmo. E a água fluidificada que a gente toma assim que sai do passe, podemos fazer em casa, quando faz o evangelho no lar, deixa o copinho lá, ou faz a qualquer oração, pedir para a espiritualidade fluidificar, vai ser atendido o nosso pedido, então não tem muito segredo não. Pode ser em casa mesmo, a gente, enquanto espírito, temos condições disso. E uma outra situação que, em geral, as pessoas que se encontram, né, com essa vontade de morrer, elas têm uma dificuldade de aceitar a vida como ela é. Né? Os fatos estão aí, mas eu não queria que tivesse sido assim. Né? Mas às vezes a gente não tem escolha. A vida vai acontecendo. E a partir do momento que a gente conseguir desenvolver o sentimento de gratidão e aceitar o que está acontecendo e eu não posso mudar, a gente vai começar a ter um outro jeito de estar na vida. E aqui eu coloquei da Amor Terapia da Joana, que vai falar um pouquinho dessa responsabilidade que a gente tem como todo, né? É um processo mediante o qual você pode contribuir conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável, logo mais justa e nobre. Essa terapia decorre do alto amor, quando o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo seu lugar de importância sobre o sol da vida e esplendente de alegria, reparte com as demais pessoas o sentimento que o assinala, ampliando de maneira vigorosa em benefícios das demais criaturas. Então não tem também outra saída a não ser nos unirmos enquanto irmãos e nos amarmos. Esse é o nosso futuro, né? Essa responsabilidade de um para com o outro, que ainda parece um pouco distante, mas a gente também vai conseguir chegar lá. Então assim, gente, o tempo está bem curtinho, eu queria me colocar à disposição se alguém quiser conversar um pouquinho mais, né? E deixar um recado assim, tudo tem solução nessa vida, né? Por pior que pareça, dá para viver com as dificuldades que a gente vai enfrentando. Então, se você se encontra assim, conhece alguém, não fica sofrendo sozinho não. Tem um monte de recurso aí para ajudar, dá para sair dessa e viver bem. Tem muita gente que já teve vontade de morrer e hoje tem uma vida espetacular. Então também não se sintam mal porque tem esse sentimento. Isso também não nos coloca diferenciados. Busca ajuda, não sofre sozinho, né? Esse é o meu recado para hoje. Obrigada pela atenção.